Oi, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade aos estudos de História Geral. Hoje vamos estar falando um pouquinho da Europa medieval e do processo feudal, né, posteriormente. E aí pensar um pouco no que está se dando no contexto da Europa a partir da queda do Império Romano do Ocidente. Quando a gente viu lá a queda do Império Romano e a fragmentação do território, a gente começou o processo inicial, que é a Idade Média. É a partir desse momento que se dá início, né, aí por volta do século V, o período da Idade Média. A gente viu esse período em outras regiões, que foi na região do Império Bizantino e a região da Península Arábica, com o desenvolvimento e a propagação do islamismo, né, do povo árabe. E aqui a gente vai se voltar à Europa Ocidental como um todo, ao continente europeu mais voltado para o Ocidente. Então, desde a queda do Império Romano do Ocidente, a gente já tem o início da Idade Média. E aí pensar um pouquinho na terminologia, né, eu sempre pondero muito para ver como é que os períodos históricos, né, são denominados. O termo já Idade Média é uma conotação um pouco pejorativa, porque foi desenvolvida pelos renascentistas aí no final do processo, e aí dá a ideia de que é um período mais mediano, carregado de um certo obscurantismo, Idade das Trevas, como alguns pronunciam. Só que pensar que houve vários desenvolvimentos, houve significativas construções até mesmo do espaço do território europeu para isso. E aí pensando sobre isso, né, tendo um olhar mais crítico sobre o próprio termo que é colocado e como que a gente estuda tudo isso, né? Então a gente vai começar a pensar a partir disso e das transformações que ocorreram políticas econômicas, culturais no território da Europa. Aqui eu coloquei um pouquinho um trecho, né? Le Goff é um historiador que fala muito sobre a Idade Média, especialista, né, no caso, sobre esse período, e aí ele coloca o surgimento europeu a partir da fusão, né, das migrações que vão acontecer, as migrações bárbaras, né, que a gente viu que isso foi uma influência para a queda do Império Romano do Ocidente, e o que estava posto lá como povo e cultura do Império Romano, de Roma, né, e aí ele coloca aqui um pouco dessa criação, né, da Idade Média e de como a gente pode colocar aí essa junção e a conquista desses povos, desse território, né, nascendo aí a Europa no sentido da palavra, né, e esse mundo europeu assim definido, depois disso nunca cessou de ser percorridos por correntes comuns, né, então pensando um pouco nessa formação e do surgimento do continente mesmo europeu. A gente vai ver que nesse momento, a gente vai ter as imigrações bárbaras, né, que ocorreram aí durante boa parte da Alta Idade Média, que assim, elas começam a acontecer já na queda do Império Romano, mas elas não cessam, né, então durante boa parte aí do período, considerado que da Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, vão ocorrendo as invasões. A origem, né, que a gente vai olhar um pouco mais voltado para o reino franco, que é o que é mais cobrado e o que acaba sendo mais estudado para o vestibular, né, inicialmente, como a Europa aí, ocidental, medieval. A origem vai ser germânica, e aí vai ter uma fusão da cultura, né, romana com a germânica. De organização social, a gente tem uma estrutura tribal, né, que vai ser desencadeada aí para agrupamentos voltados para questões militares. Então a gente vai ver a participação aí dos nobres guerreiros, né, com agrupamentos sociais mais definidos, não por conta de uma divisão de um estado, por exemplo, mas sim por conta de dimensões da própria estrutura, né, que está se dando desse processo de fusão e das alianças que a gente vai ver entre os próprios nobres. A política ela vai ser mais fragmentada e sem a noção de um Estado centralizado. Uma grande característica do processo inicial da Idade Média é a descentralização política, né? Então, nesse momento, a gente vai ter essa política fragmentada.
heranças romanas, né? A gente viu lá no finalzinho já do Império Romano a substituição da mão de obra, né? A gente viu o processo de ruralização. Então, o que a gente tem? A cidade já não faz mais sentido, então as pessoas vão começar a migrarem, o êxodo urbano, né? As pessoas vão para o campo. E aí, através dessa crise, né, do escravismo, essa questão aí do deslocamento dessas pessoas, a gente vai ter um movimento de substituição da mão de obra. Então, os escravos que pararam de ser escravos por conta da crise, né, não deixaram de ser escravos, mas houve esse processo de desencadeamento para o campo, vai ter a possibilidade agora dessa pessoa, que era escrava, trabalhar na terra, né? A terra vai ser dos grandes nobres, e aí, consequentemente, ele vai ficar preso a essa terra. A gente vai ver o processo, né, de como que vai se dar essa servidão, mas a gente vai ter principalmente essa substituição de mão de obra, do escravo para o servo, que é decorrente do processo de ruralização, decorrente dessa relação, né, de colonato, que é a servidão entre os nobres e os servos. Então vai ter toda essa dinâmica que já vinha acontecendo, né, já no final aí do Império Romano, e que vai ser a base para desenvolver essa sociedade feudal, né, essa Europa medieval, com o servo aí, né, que é a nova representação aí populacional de organização social que vai mobilizar a economia e o trabalho. Então o servo ele é preso à terra pelas obrigações aí de pagamentos ao senhor, né, ao seu senhor aí feudal, no caso. Então as relações sociais elas vão ser mais direcionadas ao particularismo tribal. E o que é isso, né? Isso vai ser tipo dinâmicas de relações sociais voltadas à personalidade, por exemplo, ao parentesco, à fidelidade. Então, por exemplo, na camada mais nobre, as pessoas, né, tinham uma maior afinidade de relações através de características de parentesco. Então, um primo, um tio, um filho estavam mais juntos, né? Então eles conseguiam resolver e se relacionar socialmente melhor. Fidelidade é um negócio importante porque vão ser relações muito baseadas nisso, na confiança, né? Por exemplo, que os nobres vão ter um com os outros, no processo aí de juramento. Então aqui a gente vai começar esse particularismo tribal, que vai ter como embasamento que já vinha acontecendo comitatos, que são as relações de fidelidade e juramento entre os chefes militares e reis, né? Então a gente vai ter já essa questão nobre baseada na fidelidade e no juramento, e que vai ser a base, vai ser a constituição embrionária para a relação de suzerania e vassalagem, que é a mais conhecida, né? E aqui é a mais importante. E vocês têm que prestar muita atenção nisso, porque o vestibular, a Unesp, por exemplo, cobra muito entender essa relação entre o suzerano e o vassalo, né? Então a gente começa aqui, a suzerania e vassalagem já tem um embrião no comitatus, que já vinha acontecendo com essas relações de fidelidade, e aí passa para ser essa relação de suzerania e vassalagem, que o que é? Uma dupla fidelidade entre guerreiros e reis. Então a suzerania e vassalagem ela só ocorre entre nobres. Então é um processo de relação, né, política e econômica que ocorre entre a nobreza. E aí, nesse processo, há a doação de terras. Então o suzerano é quem vai ser o doador das terras para o vassalo. O vassalo ele recebe a terra. Ambos são nobres. Mas há um processo aí de fragmentação política no quesito que, se um suzerano vai lá e dá a terra para o seu vassalo, e aí posteriormente esse vassalo quiser doar a terra dele ou repartir a terra que ele recebeu, ele se torna suzerano, e aí ele possui um outro vassalo. E aí esse vassalo que ele possui não é vassalo do suzerano que era o suzerano inicial, no caso. Então há uma fragmentação do poder sobre isso, e através dessa relação de fidelidade e juramento, há uma simbologia. Então, quando eles vão receber essa terra, por exemplo, o vassalo ele se ajoelha, o suzerano ele pega a mão do vassalo, né, os dois dão as mãos e selam essa fidelidade através de um beijo. Então, tem toda uma questão
afetiva até mesmo, né, de relação, que vai selar esse processo. É interessante pensar nisso. Então, a gente tem aqui essa relação que é muito importante, que ocorre entre os nobres e que tem essa fragmentação do poder. A agricultura, ela dá a agricultura de subsistência com a redução do comércio. E por que isso? Porque a gente está indo para o campo rural, a gente está indo para o meio rural. A cidade era onde aconteciam as maiores relações comerciais, né? E nas rotas do mar e tudo mais. Então, a gente tem a agricultura voltada agora para a subsistência mesmo dos feudos, né? Do senhor feudal, dos servos que estão ali trabalhando, né? No caso do servo que está trabalhando, que está preso à terra. Aqui eu coloquei um mapa mostrando as migrações bárbaras. A gente vê que ocorreu em boa parte aí da Europa Ocidental vários tipos, né? Os germânicos estão mais aqui pro norte, né? E é o que a gente vai estudar, que vão ser os decorrentes aí do Reino Franco. E aí a gente vê como é que vai estar a gente está vendo como é que está se dando nesse processo. São vários povos bárbaros, né? De diferentes aí localidades do próprio território. E aí é interessante pensar que nos impérios, né, Império Romano do Oriente, após o século IV. E aqui eu coloquei a foto que representa a suzerania e vassalagem. Aqui é o vassalo e aqui é o suzerano. O vassalo está ajoelhado, né, recebendo a terra, e eles dão as mãos e se beijam. E aí eu coloquei a frase que é muito falada, né? O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo, que representa exatamente isso, essa fragmentação do poder. Então, se esse vassalo aqui que está recebendo a terra, ele quiser repartir, ele vai se tornar um suzerano e aí ele vai ter um vassalo. E esse vassalo aqui não vai ser vassalo dele inicialmente, desse suzerano inicial, só desse segundo. É só para entender um pouco essa dinâmica aí de poder e de repartição de terras. Aqui são os reinos bárbaros, né? No século VI já. O reino franco é o que a gente vai estudar inicialmente, que é um dos mais importantes, né? Que dá o processo aí de formação do posterior da Alemanha, da França. E aqui estão a variedade aí de reinos, né? Formados a partir das invasões aí dos bárbaros, que são os diversos povos. E aí a gente começa a falar um pouquinho do Reino Franco. O Reino Franco, né, olhando aqui para o território, tem um vasto assim, território, né, a atual França. A gente começa a falar um pouquinho dele através da dinastia Merovingia, né, que vai aí do final do século V até metade do século VIII, mais ou menos. E a gente começa a falar do Meroveu, né, que foi o primeiro aí representante político nesse momento. E aí a gente vai ter ele conquistando a região de Gália. E com isso, após essa conquista, o seu neto, Clovis I, começa a participação política também significativamente e muda algumas coisas, que é a conversão ao catolicismo. Então, Clovis ele se converte ao catolicismo e se torna o primeiro líder germânico convertido. Isso vai fazer com que haja uma aliança muito forte com a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa aliança visa uma dupla troca, né? De um lado, Clovis consegue legitimar o seu poder sobre Gália, e de outro, a igreja recebe proteção militar e obtenção de terras. A gente vai ver ao longo desse período que cada vez mais a igreja vai estar fazendo aliança com representações políticas para que ela continue, né, gradativamente tendo seu poder, tanto político quanto econômico. E também é interessante para os representantes ter essa aliança. Então ele faz uma jogada política interessante, que é se converter aí ao catolicismo. Com isso a gente vai ter algumas características da dinastia Merovingia, né? Uma política fragmentada, a gente vai ter a divisão dos reinos. Então os reinos eles vão ser divididos, né, em províncias, em condados. Esses condados vão ser governados e administrados pelos condes. E quem são esses condes? São os nobres guerreiros. E aí cria-se uma categoria, um aspecto aqui político interessante, que é a categoria de majordomos, representada aí pelos grandes nobres, e são eles que vão exercer o poder de fato. O rei agora, nesse momento, ganha um caráter bem secundário, ele não tem uma atuação efetiva, ele tem um poder formal, mas ele não atua de forma efetiva, né?
nas relações aí da sociedade. Isso vai fazer com que cada vez mais os grandes nobres que pertencem, né, à categoria majordomos ganhem cada vez mais visibilidade, e aí os reis ficam em segundo plano. Nesse momento, os reis, né, merovingios, eles são considerados como reis indolentes, porque eles têm um poder formal, mas sem autoridade efetiva. E aí a gente tem já essa fragmentação política por conta, né, dessa participação aí da categoria majordomos, que é da nobreza, da grande nobreza. E aí a gente vai ter o fortalecimento gradativo dessa instância. E aí com Pepino de Heristal, quase no final do século VII, a gente vai ter o cargo de majordomos como vitalício e hereditário. Então as pessoas continuavam ali até morrerem e ia passando para seus filhos, para os seus netos. E aí com isso a gente vai ter um representante interessante dessa categoria, que é o Carlos Martel. Nesse momento, né, já no final na metade aí do século VIII, a gente vai ter o Carlos Martel como governando o exército, né, e ele participava da categoria da instância, né, majordomos, e aí ele consegue derrotar os árabes na Batalha de Poitiers. Essa batalha é importante, a gente viu lá na extensão, né, na história do islamismo, e os árabes, né, os islâmicos, eles conseguem sair, né, da Península Arábica e ir até, passando pelo norte da África, até a Península Ibérica. E aí é com Carlos Martel, nesse momento, que ele consegue derrotar os árabes e que os árabes são derrotados. É interessante pensar nesse movimento da história, né, porque assim... vamos imaginar, por exemplo, que não conseguisse, que os árabes não tivessem sido derrotados, por exemplo, que o exército não estivesse tão fortalecido, que não fosse Carlos Martel, se fosse outras pessoas, enfim. Os árabes eles tinham conseguido se expandir para o Reino Franco e possivelmente para a Europa Ocidental como um todo, né? E aí o que seria da Europa hoje? Provavelmente totalmente islâmica. E o Brasil, né? E aqui a América do Sul também seria islâmica? Como é que seria o mundo a partir disso, né? Então é importante pensar nesses eventos específicos que dão várias possibilidades para o mundo, né? Para consequências diversas aí para o mundo posterior. Mas enfim, gente, só uma forma de pensar e relacionar, né, os processos históricos. Mas o Carlos Martel ele consegue, né, derrotar os árabes, e aí ele é bem visto pela igreja e por outros fatores também. Com a vitória, né, dos francos sobre os árabes, a gente vai ter a consolidação da aliança dos francos com a igreja católica, porque a igreja católica via todas as pessoas e grupos sociais que não eram cristãos como infiéis. Então ela vai ver com muito bons olhos essa atuação do reino franco. Então eles fortalecem suas alianças, fortalecimento da autoridade central, né, da nobreza guerreira nas mãos da instância majordomos. Então essa instância está sendo mais favorável e mais significativa que o próprio rei, né? E o rei aí ele entra totalmente em segundo plano. Aí a gente vai ter o filho do Carlos Martel, Pepino o Breve, que vai depor o último rei merovingio, que é o Tiderico III, e com isso o Pepino ele coroa-se rei, né, aí já na metade do século VIII, dando surgimento à dinastia carolíngia. Carolíngia vem de Carlos, né? E é Pepino que se coroa, né? Ele vai receber também o apoio da igreja, e a gente tem esse processo aqui de depor o rei e um representante que fazia parte, né, lá dos seus herdeiros, né, do majordomos, que era a instância do nobre, da nobreza, ela se torna aí rei através dessas movimentações. Aqui eu coloquei uma imagem que mostra um pouco esse processo de recebimento da coroa da igreja por parte do padre. Aqui a gente tem o nobre, né, que está se tornando rei, recebendo a coroa do padre. Então aqui em azul é a representação da nobreza. A nobreza ela gostava de vestir azul porque azul significa pureza. Então os nobres, para se diferenciarem de outros, né, eles se vestiam de azul. E é por isso que existe até os dias de hoje o jargão de sangue azul. Sangue azul vem dessa representação da nobreza, né, que significa pureza.
Então aqui está um padre coroando o rei. E aí a gente começa o Império Carolíngio, né? Carlos Magno, ele assume aí o trono em 768, né? Depois aí do Pepino o Breve, e aí a gente vai ter anexações de território no norte da Península Ibérica. Nesse momento a gente consegue ver o Reino Franco se estendendo muito em várias unidades, né? Então é no governo de Carlos Magno que a gente tem uma extensão grande do Reino Franco, da administração da Europa Ocidental como um todo, então foi bastante significativo o Império Carolíngio inicialmente. A gente tem relações diretas com a Igreja, e aí o Papa Leão III vai coroar Carlos Magno a imperador romano, e aí fazendo alusão ao império, ao que foi Roma, né, anterior aí à própria Idade Média. Então aqui a gente tem um momento de aliança muito forte, né, do representante político com a Igreja, mas por outro lado a submissão do próprio representante à Igreja, porque é o Papa que vai coroar Carlos Magno, né? E interessante que quando a gente for ver lá para frente o Império Napoleônico, Napoleão ele se autocoroa, ele não permite que o Papa da época o coroe, porque ele quer fazer justamente subverter essa ordem aqui que o Papa coroa o imperador. É só para ver como que os processos históricos eles se ligam. E aqui eu coloquei uma foto que mostra, né, Carlos Magno com outros papas e esse poder gradativo da Igreja, né, tanto político quanto econômico. A administração do Carlos Magno foi a criação de pessoas, marques, para controlar as marcas que eram regiões fronteiriças do Reino Franco. A categoria de funcionários chamada Missi Dominici, que fiscalizavam a administração de condes e bispos. Fortes conflitos aí, né, que vão se dar nesse momento, vai levar a uma centralização política mais efetiva. Ele vai fazer com que haja o renascimento carolíngio, que é a criação de escolas, educando aí uma aristocracia que era bem analfabeta, não tinha contato com esse processo educacional. Então ele vai fazer várias mudanças significativas para o Reino Franco, né, tanto na questão interna de administração, quanto na questão educacional e cultural. E aí depois, né, a gente vai já entrando no declínio, após a morte do Carlos Magno, a gente vai ter o governo de Luís o Piedoso, que foi, né, um governo mais enfraquecido, teve um poder central mais enfraquecido, houve as invasões aí dos vikings, né, vindos aí mais para o norte, da região aí da Escandinávia. A gente tem os sarracenos vindos do sul e os magiares mais para o leste. Então são vários povos que começam o processo de invasão aí do Reino Franco. A Igreja Católica começa a ter mais apoio da nobreza. E aí, nesse momento, acontecem algumas complicações, porque o Luís o Piedoso morre, e aí o trono ele fica vago, né, levando a disputa dos herdeiros aí do Luís o Piedoso ao trono. Então, basicamente, os candidatos, né, que vão disputar aí o trono serão Carlos o Calvo, Lotário e Luís o Germânico. Serão essas três representações que vão começar aí a disputarem pelo trono. E aí a gente vai entrar numa participação decisiva da Igreja, porque assim, a Igreja, né, já tem vários poderes aí, alianças políticas, ela vê toda essa bagunça, né, essa disputa e esses conflitos pelo trono, ela intervém através do Tratado de Verdun, né, já na metade do século IX, propondo a repartição do território entre esses herdeiros, né, entre Carlos, Lotário e Luís, só que as terras dela não são divididas e nem confiscadas. Então, é o território aí que foi posto depois, que foi deixado, né, pelo Luís o Piedoso, mas as terras que ela estava adquirindo até então e que ela vinha, né, enriquecendo, elas vão continuar com ela. Nisso, vai ter a formação de 3 reinos, basicamente, né? A França Ocidental fica por Carlos o Calvo, a Lotaríngia por Lotário e a França Oriental fica por Luís o Germânico. A gente vai ver direitinho isso no mapa. A Igreja sai nesse final já como maior detentora de terras. Aqui a gente já está falando já do século IX, né? Já quase no final da Alta Idade Média, no caso. A Alta Idade Média acaba basicamente já no século X. E aí acontece que já no final do século IX, os feudos, né, a gente vai ver no processo feudal que os feudos eles passam a ser hereditários, ou seja, os reis não podem retirar mais os feudos da nobreza.
Então aquela alta nobreza, aquela, né, grande nobreza, que tinha concentração de terras, a própria igreja, que saiu no final aí da Alta Idade Média, né, como maior detentora de terras, vai continuar sendo, né? Vai continuar sendo porque agora os feudos eles são hereditários. Então a gente vai ter essa concentração de terras nessa classe, né, principal aí, que são a igreja e os grandes nobres. E isso é um momento decisivo para a gente ver depois como é que vai se dar essa formação aí do feudalismo no quesito da terra, no quesito da posse da terra, né, principalmente com a igreja. Aqui eu coloquei, né, o mapa que mostra o Império Carolíngio, mostra como que foi dada essa extensão, né, do Império, as conquistas de Carlos Magno, ó, depois vocês dão uma olhada aqui na legenda, tá mostrando direitinho como é que foi esse processo de conquista, os estados da igreja, o Império Bizantino, né, que a gente viu nas outras aulas, e aqui, ó, nesse lado aqui, tá mostrando a divisão que foi feita a partir do Tratado de Verdun. Aqui a gente tem a parte do Carlos o Calvo, né, a França Ocidental, o Reino de Lotário e a França Oriental, que vai ser futura, né, Alemanha, no caso. Então aqui, quando acaba esse período, né, a gente vai ter essa divisão aí dos 3 reinos no território da Europa Ocidental. Então, é basicamente esse início que a gente coloca, né, como formação dos reinos, formação do Reino Franco, e a partir disso, quando essas estruturas sociais e políticas estão mais consolidadas, a gente começa, de fato, o modo de produção feudal. É por isso que se divide, assim, em 2 momentos, porque quando tem estruturas, né, sociais mais consolidadas nesse território, a gente vai começar o processo em si do que foi o feudalismo, né, a formação do feudo, como é que se dava esse processo de relação entre o nobre, entre o senhor feudal e o servo. Então, basicamente, assim, de início a gente está vendo essa formação do Reino Franco, né, e como é que se deu aí o processo formativo da Europa Ocidental, Europa medieval. Até mais, gente!